Vamos rezar juntos? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados filhos, estamos celebrando o 19º domingo do tempo comum e quero convidar você a meditar comigo a liturgia deste domingo. Antes, um pedido. Se você ainda não é inscrito nesse canal, inscreva-se, ative o sininho de notificações e vamos rezar juntos. O discurso eucarístico de Jesus na sinagoga de Cafarnaum se desenrola através de dois elementos sempre unidos entre eles: minha carne, meu sangue, se não comerdes, se não beberdes. Até agora, nos limitamos a considerar quase exclusivamente o sinal do pão e do comer. Hoje partamos do sinal do vinho e da realidade do sangue eucarístico de Jesus. Essas duas realidades nos lembram a dimensão pneumática da Eucaristia, o Espírito Santo. O próprio Jesus nos convida a descobrir essa profunda dimensão de seu sacramento quando diz que na Eucaristia o Espírito é que vivifica, a carne de nada serve. Quem poderá explorar ou traduzir em palavras humanas o delicado e inefável mistério da relação do Espírito Santo com a Eucaristia? O Espírito Santo faz a Eucaristia e é recebido na Eucaristia. É dela, de algum modo, o sujeito e o objeto, o doador e o dom. Mediante o sangue de Cristo derramado por nós, escreve um padre da Igreja, nós recebemos na Eucaristia o Espírito Santo, porque sangue e Espírito formam uma só coisa. Assim, graças ao sangue que nos é connatural, podemos receber o Espírito Santo, que não nos é connatural. É na Bíblia que se funda essa especial conexão entre o sangue e o Espírito. Com ela se chega a dizer que o Espírito passa através da cruz e que Pentecostes brota da Páscoa. Também o simples sinal, o vinho, nos fala de certa maneira do Espírito Santo. Este alegra o coração do homem, exatamente como faz o Espírito Santo com a alma. São Paulo recomendava: não vos embriagueis com vinho, que é uma fonte de devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Todo o sugestivo tema da sóbria embriaguez do Espírito baseia nessa relação que há entre o vinho e o Espírito Santo, como entre sinal e significado. Os judeus tinham razão. Logo depois de Pentecostes, ao dizer que os apóstolos estavam embriagados, erravam somente, diz São Cirilo de Jerusalém, ao crer que se tratasse de modo normal, de mosto normal, ao passo que aquele era o vinho novo prenunciado por Jesus. No deserto dos hebreus, beberam da pedra espiritual que os seguia, e essa pedra era Cristo, mas beberam a figura, não a realidade. Agora, na Eucaristia, tudo isso se tornou realidade e nós podemos beber de verdade a bebida espiritual que jorrou do lado aberto de Cristo e que é o Espírito Santo em pessoa. Todos fomos impregnados do mesmo Espírito. Cada vez que tu bebes, escreve Santo Ambrósio, recebes a remissão dos pecados e te inebrias de espírito. Aquele que se embebeda com vinho não para em pé. Aquele, ao invés, que se inebria de Espírito Santo, está radicado de Cristo. Feliz embriaguez do cálice da salvação que tira a tristeza da consciência pesada pelo pecado e infunde a alegria da vida eterna. 3 momentos da missa podem ajudar-nos a perceber essa presença delicada do Espírito Santo, delicada como o bater das asas da pomba. Primeiro, a epíclese, que precede a consagração. Segundo, a invocação do Espírito Santo depois da consagração. Terceiro, a comunhão. A primeira nos faz compreender o nexo que há entre o Espírito Santo e o corpo eucarístico de Jesus. A segunda, o nexo que há entre o Espírito Santo e o corpo místico de Cristo, que é a Igreja. O terceiro, o nexo, ou melhor, a intimidade que se estabelece entre nós e o Espírito Santo no momento da comunhão. Portanto, o Espírito Santo e Jesus
o Espírito Santo e a Igreja, o Espírito Santo e nós. O Espírito Santo e Jesus. A terceira oração eucarística, imediatamente antes da consagração, faz dirigir ao Pai essa invocação. Por isso, nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se torne o corpo e o sangue de Jesus Cristo. Assim, com poucas diferenças, também em outras orações eucarísticas. É a assim chamada epíclese, isto é, a invocação por excelência, a qual os irmãos ortodoxos atribuem uma importância tal que já vem realizada nela a consagração das espécies eucarísticas. À parte, quando acontece a consagração, é certo que ela acontece pelo poder do Espírito Santo que transforma as oferendas. Quando o sacerdote, estando diante da Sagrada Mesa, ergue as mãos e invoca o Espírito Santo, para que enche e toque as ofertas que estão sobre o altar, então acontece um grande recolhimento, faz-se um silêncio total e o Espírito Santo dá a graça e desce para transformar as ofertas. O Espírito Santo e a Igreja. O Espírito Santo realiza, portanto, sobre o altar, o corpo eucarístico de Cristo, mas ele realiza também, ao redor do altar, o outro corpo de Cristo, seu corpo místico que é a Igreja. Depois da consagração, a liturgia volta a invocar o Espírito Santo para que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo, para que a Igreja se torne um só corpo e um só Espírito. A Igreja, se diz, faz a Igreja, mas faz graças ao Espírito Santo. A Igreja e o Espírito Santo juntos são o sacramento graças ao qual no presente se reúne a Igreja. Santo Irineu tem uma imagem estupenda para dizer tudo isso. Como da farinha seca sem água não se pode fazer uma só pasta e um só pão, assim nós, que éramos uma multidão, não podíamos nos tornar uma só coisa em Cristo Jesus. Não podíamos nos tornar Igreja sem a água vinda do céu, isto é, sem o Espírito Santo. O Espírito Santo, poderíamos dizer, com uma imagem arrojada, mas justificada, é o sangue que escorre nas veias da Igreja e leva a todo o corpo o alimento que vem da morte redentora de Cristo e imediatamente da Eucaristia. Isso nos toca de perto porque a Igreja, da qual falamos, não é uma entidade abstrata e desencarnada. Somos nós. Nós aqui reunidos ao redor do altar constituímos aquele corpo maior que o Espírito Santo vai tecendo ao redor de Jesus. Um corpo do qual conhecemos a fragilidade, a imperfeição e as feridas, mas que graças ao Espírito Santo é um corpo vivo. Nós somos aquele pão maior que foi amassado com a água e cozido com o fogo do Espírito Santo. O Espírito Santo em nós. Mas a ação do Espírito Santo em nós não se limita a este nível social ou eclesial. Ela nos envolve da maneira mais íntima e pessoal na comunhão do corpo e sangue de Cristo. Na Eucaristia, Jesus nos faz participantes de sua obediência e da complacência do Pai sobre ele. Como na Trindade, assim no mistério eucarístico o Espírito Santo é o vínculo e o caminho entre o Pai e o Filho. Só que na Eucaristia, o Filho não está mais sozinho. Com ele estamos nós também, e está também sobre nós. Por isso se derrama a complacência do Pai, isto é, o Espírito Santo. É este o momento, por excelência, no qual Deus manda em nossos corações o Espírito de seu Filho, que nos faz gritar Abba, Pai. Portanto, a comunhão do corpo e do sangue de Cristo é também comunhão com o Espírito de Cristo, isto é, com o Espírito Santo. Uma só é a realidade e a natureza divina, comum ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, e na comunhão eucarística recebemos sacramentalmente esta única natureza, tornando-nos participantes dela. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço inteiramente todo a vós, e em prova da minha devoção para convosco eu vos consagro nesse dia os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração e inteiramente todo o meu ser.
E porque assim sou vosso, ó incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me, como coisa e propriedade vossa. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.